Então, pessoal, aqui continuando, nós vamos trabalhar um tema agora que eu não lembro exatamente se eu cheguei a conversar, a trabalhar com vocês no ano passado, quando nós trabalhamos a temática de Nossa Senhora, que é a diferença entre adoração e veneração. Eu, se eu não me engano, até cheguei a trazer, mas eu não lembro se eu trouxe a base bíblica para esse assunto. Então, hoje nesse encontro eu trouxe a base bíblica. E por que vocês precisam saber disso? Porque muitas vezes os evangélicos, eles jogam na cara assim, porque você adora imagem, porque você adora santo, porque você é idólatra. E isso não é verdade. Por quê? Porque eles fizeram uma interpretação equivocada da passagem de Êxodo, que é a passagem que eu vou ler agora, e depois eu vou ler a passagem de Números. Só para vocês entenderem um pouco melhor aí essa parte. Em Êxodo, no capítulo 20, os versículos 3 e 5, diz assim: Não terás outros deuses diante da minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Já em Números, lá no capítulo 21, versículos 8 a 9, que é um livro pouco depois do Êxodo, já diz assim, ó, E o Senhor disse a Moisés, E o Senhor disse a Moisés, Faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o que essas passagens querem dizer? Qual é a diferença? Lá em Êxodo, Deus brigava ali, ficava bravo pela questão da adoração. Mas o que ali na época de Êxodo, o que eles faziam? Eles pegaram, uma passagem na Bíblia, inclusive, que eles pegaram um bezerro de ouro, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro no lugar de Deus. Colocaram o bezerro acima de Deus. Então, é isso que é a idolatria. A idolatria é você colocar qualquer coisa acima de Deus. Digamos assim, ó, isso não, digamos, não acontece só com coisas, digamos, relacionadas à igreja, vamos dizer assim. Quando você coloca tua família, quando você coloca as coisas, né, assim, digamos, os famosos acima de Deus, você está idolatrando, você está fazendo igual aquelas pessoas que foram lá e fizeram lá o bezerro de ouro e começaram a adorá-lo no lugar de Deus. Com os santos é diferente. Nós não adoramos santos. E por quê? Porque nós não colocamos os santos acima de Deus. E se nós estivermos fazendo isso, nós estamos cometendo um pecado, e um pecado grave, tá? Nós católicos não devemos, em hipótese alguma, colocar os santos acima de Deus. Claro, nós devemos reconhecer a sua santidade, né, as suas boas ações, mas nunca colocá-los acima de Deus. E por quê? Porque os santos, eles não foram criados para ser adorados no lugar de Deus, e sim para ser um canal que nos leva a Deus. Assim como ali da passagem ali da serpente, que cada pessoa que olhava para a serpente de bronze seria salvo. E assim
é nós com os santos. Os santos em si, nenhum deles, e nem mesmo a Virgem Maria, tem o poder de nos salvar. Nenhum dos santos salva. Eles têm apenas o poder de interceder por nós, ou seja, de nos aproximar mais de Deus. Ou seja, os santos, eles são um canal que aproxima nós de Deus. Né? Então, se alguma pessoa, porventura, ou de um católico, concordar que eu adoro santo, não, tá errado, gente. Tá? Adoração é colocar qualquer coisa acima de Deus. E se você pega e coloca um santo acima de Deus, você está sendo um católico errado, tá? Os santos, eles nos devem levar a Deus e não estar acima dele. Isso é importante nós sabermos. O que é ser cristão? Tá, isso foi lá perto de meados de setembro, outubro que nós trabalhamos. Nós conversamos com a Santíssima Trindade, aí depois entramos na temática de Nossa Senhora e por fim, então, nós entramos ali na temática o que é ser cristão e por quê. Primeiro, é importante saber o que é ser cristão, saber dos dogmas da Santíssima Trindade, antes de adentrar no conhecimento dos sacramentos em si. O que é ser cristão? Ser cristão é ser batizado, é crer e professar a doutrina de Cristo. Isso de modo abrangente, ou seja, isso de modo no cristão, de modo geral. Né? Isso aqui não especifica o cristão católico. Aqui nós estamos falando de modo geral, cristão católico, evangélico, neopentecostal, luterano, enfim. Aqui nessa primeira parte, nós excluímos todas essas crenças, porque todos eles são cristãos. Já no que tange ao cristão católico, é aquele o qual é batizado e recebe os sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá, e por que é a Igreja Católica Apostólica Romana? É católica, porque quer dizer universal, apostólica, porque remete aos apóstolos, e romana, porque vem de Roma. E por que eu estou explicando isso? Porque, inclusive, aqui em Lages, aqui não, que eu estou em Cecílio Costa. Inclusive, em Lages, nós temos a tal de Igreja Católica Brasileira. E aí você se pergunta, é a mesma Igreja Católica a qual a gente frequenta? Não. A Igreja Católica Brasileira não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque a Igreja Católica Brasileira, ela se desligou, né, da obediência ao Papa e da obediência aos bispos. Ela não tem, digamos, uma diocese, uma hierarquia, né, específica. Por quê? Porque eles se desligaram, né, da sucessão apostólica. Ou seja, então a Igreja Católica Brasileira, ela não é a mesma Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto que, inclusive, quem é batizado na Igreja Católica Brasileira, ao adentrar na Igreja Católica Apostólica Romana, tem que se batizar de novo, né, porque o batismo não tem validade. Tá? Então, voltando aqui ao assunto de ser cristão, em outras palavras, nós somos cristãos desde o nosso batismo. Mas e quem abandona a igreja e, consequentemente, a fé na altura do campeonato é verdadeiramente cristão? Aquelas pessoas que vão lá, se batizam, daí fica um tempo afastado da igreja, daí só volta para fazer eucaristia, crisma, e depois só volta quando é para casar ou quando morre. Essas pessoas são verdadeiramente cristãs? Não. Porque ser batizado em determinada igreja, não importa se é católico, evangélico, luterano, neopentecostal, só ser batizado em determinada igreja, mas não frequentar e não seguir o que ela pede, não significa exatamente que você é cristão, tá? Para você ser cristão, por mais que muitas vezes a pessoa não reconheça,
é preciso sim da igreja para que oriente essa pessoa como chegar a Cristo. Ser batizado em determinada igreja, no caso de nós católicos, recebidos sacramentos, no meu caso da comunhão, a crisma, no caso de vocês que vão receber a crisma agora e que já receberam a Eucaristia, não significa que receber os sacramentos em si é suficiente para sermos bons cristãos. Mas o que então é preciso para ser um bom cristão, além de participar da igreja? Primeiramente, para sermos um bom cristão, nós precisamos de fé. A fé é a base de todo bom cristão. Por quê? Porque a fé é a nossa resposta global e incondicional a todo o plano de Deus, assim como está no Catecismo da Igreja Católica, que pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade, com todo o seu ser. O homem dá assentimento a Deus revelador, ou seja, é por meio da fé que se crê em Deus, porque ela é um salto no escuro. Porque quando temos fé, não exigimos comprovações puramente humanas. Em outras palavras, não exigimos comprovações científicas. Não precisa a ciência comprovar que Deus existe para que eu acredite nele. Por quê? Porque temos a fé. A fé é um salto no escuro. Quando temos fé, nós não precisamos que a ciência ou as outras coisas humanas comprovem a existência de Deus, pois por meio da fé nós já sabemos que ele de fato existe. Outra coisa, adentrando agora a vivência da fé. Deus não nos quer por momentos e nem por fases. Exemplo, quando a pessoa só procura Deus quando está doente, quando passa por um acidente, por uma morte de um ente querido. Não, nós não devemos procurar a Deus só nesses momentos. Nós devemos procurar Deus o tempo inteiro. E para isso nós precisamos alimentar a nossa fé. A fé, quando não é alimentada, quando não é regada, é uma fé inexistente. E de que maneira nós, enquanto cristãos católicos, alimentamos a nossa fé? Primeiramente, nós alimentamos a fé. Aqui, embora pareça igreja, mas nós, em primeiro, não alimentamos a fé por meio da igreja. Nós alimentamos a fé por meio da oração diária. Rezar de manhã, rezar à noite, fazer uma meditação da Bíblia, uma Lectio Divina, que é uma meditação dirigida, Digamos, quando você reza um terço, enfim. Isso, primeiramente, a prática da fé, a vivência da fé, começa com a nossa conversa diária com Deus, com a nossa oração diária. E depois nós chegamos à igreja. Participar da igreja é importante para manter a fé, porque não existe a pessoa manter a fé isolada. Quem consegue isso é só as freiras, que é a vocação delas direcionadas a isso. Mas nós, pessoas, digamos, com vida normal, nós, digamos, como é que eu posso? Nós não conseguimos manter a nossa fé de maneira isolada. Nós precisamos participar, estar presente em uma comunidade. Então, é aí onde adentra a importância da igreja. A igreja, enquanto comunidade, é nós, os batizados que confiam em Cristo e no seu evangelho. Nós, enquanto católicos, claro, que aceitamos a autoridade do Papa e dos bispos. Nós conseguimos ver, além do pão e do vinho, o corpo e sangue de Cristo presente no altar. Nós que veneramos, tá? A memória da Virgem Maria e dos santos. Por fim, todos nós que estamos rumo à santidade, através da união fraterna e da participação ativa em nossas comunidades.